Boa noite, pessoal. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal que vai entrar, aqueles que vão assistir a aula gravada depois. Bem-vindos à nossa terceira e última aula de gestão de recursos humanos, né? Para a galera de administração e agronegócios. Eu vou dar uma recapitulada nos nossos slides passados. Na realidade, eu vou dar uma recapitulada lá na primeira aula, vai ser bem rápido, eu não vou usar o slide, vai ser recapitulada verbal mesmo. E depois eu venho e dou uma recapitulada nos slides da nossa última aula e já é adentro para o nosso slide, que ele é menor, da nossa aula de hoje para finalizar, ok? Se tiver alguma dúvida, como eu falei na nossa primeira e na nossa segunda aula, segue o mesmo procedimento. Pode interromper a aula, pode perguntar. Ficou alguma dúvida, professora? Quando você deu aquele exemplo, quando você explicou na nossa primeira aula, na nossa segunda aula, ou eu assisti, não consegui estar ao vivo e assistir, não consegui entender, a senhora pode me explicar novamente? A senhora pode usar um exemplo dê para me assimilar, fixar esse entendimento da matéria? Gente, pode interromper tranquilamente. Eu não importo. Ao contrário, eu até gosto. Por quê? Porque quando a aula é participativa, quando vocês trazem exemplos do dia a dia, ainda mais se a gente está falando de curso técnico, precisa trazer exemplo. Eu gosto quando o aluno traz exemplo do dia a dia, exemplo do seu cotidiano, alguma dúvida da área técnica no qual vocês estão ingressando no futuro, estão cursando aí, fica mais fácil de estar assimilando, entendeu? Então, sejam todos bem-vindos. Nossa última aula de gestão de recursos humanos. Vou colocar os slides aqui, compartilhar o slide da nossa última aula, porém, lembrando que eu vou dar uma recapitulada verbal da nossa aula, primeira aula, tá bom? Vamos lá, gente. Qualquer dúvida pode chamar. Vamos lá. Gente, na nossa primeira aula, quem tiver curiosidade, quiser assistir novamente ela, quem lembrar aí, vocês podem ver que na nossa primeira aula eu falei sobre gestão de pessoas. E eu expliquei o que era gestão de pessoas. Eu falei sobre gestão de pessoas, falei sobre recrutamento e seleção, falei sobre as habilidades que as empresas hoje buscam nos colaboradores, falei sobre alta performance, enfim. Falei um pouco sobre liderança, mas eu vou voltar lá na gestão de pessoas. Gestão de pessoas. O que é gestão de pessoas? Eu lembro que eu expliquei para vocês, com a Revolução Industrial, com o boom da Revolução Industrial, o que aconteceu? O que houve? Houve um aumento na produtividade. As empresas começaram a produzir em alta escala. E com essa produção de alta escala, consequentemente, precisou o quê? Contratar mão de obra. Mais mão de obra já existia, mas não tinha uma área de gestão de pessoas. Não existia. Era tudo insalubre, não tinha respeito, não era danos morais, não tinha nenhum tipo de respeito com o trabalhador. Ele não tinha garantia nenhuma. Nem trabalhista, muito menos de respeito dentro da empresa. Mas com esse boom, com essa produção em alta escala, começou o quê? Se a gente tem que aumentar a produção, gente, isso é questão de lógica. Se você tem que aumentar a produção da sua empresa, da sua fábrica, da indústria, consequentemente, você vai ter que fazer o quê? Aumentar a mão de obra. Tendo visto tudo isso, as fábricas começaram a implementar a questão da área da gestão de pessoas. É óbvio que se você for olhar lá na Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, a nossa gestão de pessoas não chegava nem aos pés da gestão de pessoas de hoje. Não é nem 10, nem 5% da nossa gestão de pessoas de hoje. Mas iniciou-se lá. Porque com o decorrer dos anos, no tempo, houve o quê? Melhorias. Como tudo, há melhorias. A visão da gestão de pessoas de uma década atrás não é a mesma de hoje. Então, imagina lá, pós-Revolução Industrial. Mas por que eu falo isso? Para vocês entenderem que, até então, não tinha essa questão de gerenciar pessoas. E o que é gestão de pessoas? É gerir. Eu preciso gerenciar as pessoas. E o que é gerenciar as pessoas? Gerenciar as pessoas é você fazer delas marionete? É você ficar mandando elas fazerem o tempo todo alguma atividade? Não. Gerenciar pessoas, gerir pessoas dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro do âmbito corporativo, envolve
tudo aquilo que envolve o ser humano, tudo aquilo que envolve o colaborador dentro de uma organização é responsabilidade da área de gestão de pessoas. Então, por exemplo, o funcionário vai ser contratado, é responsabilidade da área de gestão de pessoas. O profissional, ele precisa de uma assistência social, ou às vezes está passando por algum problema de saúde grave na empresa não, na família, ou ele mesmo está passando por algum alcoolismo, algo desse tipo. O que acontece? Grandes empresas, grandes corporativos, âmbitos corporativos, eles têm implantado essa questão do assistencialismo. Tem lá um assistente social que vai fazer o quê? Ele vai orientar, ele vai acompanhar aquele colaborador. A questão da higiene é responsabilidade da gestão de pessoas. A questão da segurança é responsabilidade da gestão de pessoas. Então, a questão da alimentação é responsabilidade da gestão de pessoas. Tudo aquilo que envolve o colaborador, toda vez que você pensar, mas o que é responsabilidade da gestão de pessoas? Tudo que envolve o colaborador. Porque, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que têm aquele conceito arcaico. Pensa assim, gestão de pessoas é só contratar, divulgar a vaga, contratar e pronto. Assinar a carteira, assinar o contrato e pronto, acabou a tarefa da gestão de pessoas. Não, gerenciar. Então, se eu vou gerenciar, enquanto aquele colaborador estiver sob o contrato com a empresa, é responsabilidade da empresa gerenciar a vida, zelar pela questão do colaborador enquanto ele estiver lá na empresa. E aí, eu falei para vocês também lá sobre recrutamento e seleção. Eu coloquei para vocês a diferença de recrutamento e a questão de seleção. Eu lembro que eu citei um exemplo que recrutamento. O que é recrutamento? Imagina lá, que foi o exemplo que eu citei, eu vou reforçar ele novamente. Você é um pescador, aí você foi lá para o Rio São Francisco, sei lá, foi pescar. Ou você faz pesca para venda e vende para essas indústrias de peixe e tudo mais. Você foi pescar. Então, o que acontece? Quando você vai lá pescar, você lança as redes, quando é de alta escala, não é? Porque se você como que eu posso falar? Se você vende para a indústria, você não vai ficar pescando de varinha. Você pesca na rede, vai lá em alto mar, em grandes rios. O que acontece? Você joga as redes lá. E lá naquelas redes, quando você sobe as redes, vem todos os tipos de peixes. Às vezes pode vir algum poluente que estava no mar, vem peixes, vem outros tipos de animais marinhos, e assim por diante. E se eu recrutar? Eu joguei a rede e lancei a rede e veio tudo para mim. Puxei a rede e veio tudo. Agora que eu vou selecionar, imagina que lá a fábrica onde eu tenho um contrato, que eu presto serviço, ela fala assim, olha, gente, eu não entendo de pescaria, mas eu vou, sei lá. Aí ela fala assim, não, a gente só quer, vou lá, tilápia, por exemplo. A gente só quer a tilápia. Só que quando você recruta, por exemplo, que lançou a rede e puxou a rede, vem todo tipo de peixe, não vem? Às vezes vem poluentes, às vezes vem outros tipos de animais marinhos, não necessariamente peixes. Agora que ele vai selecionar, já que ele sabe que ele quer, que a empresa quer tilápia, ele vai selecionar. Por isso que eles devolvem para o mar. Porque às vezes vem algum outro tipo de animal que não vai ser, ele não vai vender ele, porque para ele naquele momento não tem um objetivo, não tem um porquê. Então o que ele vai fazer? Ele vai voltar eles para o mar e vai selecionar somente aqueles que a indústria vai querer. Ok? Aqui na aula número 2, eu falei sobre recrutamento aqui para vocês. Não vou falar sobre esse tópico, eu lembro que quem tiver alguma dúvida pode buscar lá na nossa aula número 2, que eu expliquei esse quadro aqui, ó, gráfico bonitinho. Bonitinho, tá bom? Etapas de um recrutamento e seleção. Diagnóstico. Como diagnóstico, professora? Você trabalha na área de gestão de pessoas de uma empresa. Você foi contratado. Ok. Ou você é supervisor. Quando a empresa ela oferece uma vaga, gente, não é que o departamento de recursos humanos dormiu numa noite, acordou e despertou, deu um estralo e falou,
agora nós vamos ofertar essa vaga. Eu acho que eu lembro até que aqui nessa turma, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que eu citei o exemplo da área de soldador, da vaga de soldador. Precisava o quê? Um diagnóstico. Como, professor, esse diagnóstico? O soldador, o supervisor, ele viu lá na necessidade da área lá, da produção, ou da área da mecânica, ou de preventiva, viu a necessidade que precisava de aumentar o seu quadro de soldadores, ou vai aumentar a fábrica. Então, ele fez um diagnóstico, em comunhão com os líderes, com os gerentes, com os supervisores, ou dependendo do aumento da fábrica, até com o próprio presidente. Então, primeiramente, eles viram realmente a necessidade dessa vaga, a necessidade desse profissional. Aí, com essa análise dessa necessidade, da crescente da empresa, que eles vão reportar para os recursos humanos, para a gestão de recursos humanos, a necessidade da contratação. E aí eles falam assim, olha, então a gente precisa aqui de 10 soldadores. Então, eles passam para a área de gestão de pessoas a necessidade desses 10 soldadores. E aí, sim, a área de gestão de pessoas ela vai começar a trabalhar para captar, que é o recrutar e selecionar esses soldadores. O recrutamento, gente, hoje em dia, utiliza muito mesmo o âmbito digital, né? Ainda tem empresas que você entrega o currículo impresso? Existe. Ainda tem empresas que às vezes anunciam no rádio ou no poste, às vezes pega lá no poste, algo desse tipo, um anúncio. Existe. Mas a maioria, quase que a totalidade, é no âmbito digital. Então, por quê? Porque essas empresas, geralmente, elas têm parceria com esses sites de recrutamento, que é o vagas.com, o Injob, LinkedIn, e assim por diante, que vocês conhecem vários sites que você anexa seu currículo, né? E lá tem as vagas que você vai candidatar. Então, essas empresas, elas vão captar esses currículos através desses sites. Por exemplo, gente, esse site, eu tô falando, é o exemplo que eu estou citando na questão se for pelo âmbito digital. Mas se for pelo âmbito impresso, ela vai captar os currículos impressos, que são deixados em um determinado lugar. Eu estou falando digital porque, na maioria hoje, grande parte, é tudo pela questão digital, o mundo digital. Então, vamos supor que a nossa empresa ela tem uma parceria com vagas.com. Ela pode, lógico, hoje em dia a maioria das empresas tem parceria com vários sites de emprego. Mas o que acontece? Porque esses sites têm um banco de dados muito grande, renomeados e tudo mais. Mas vamos trabalhar só com vagas.com. Então, vamos supor que a empresa que a gente trabalha, ela tem parceria com vagas.com e, através do vagas.com, o que ela vai fazer? Lembra lá que o supervisor ele passou lá, fez uma triagem da necessidade de 10 soldadores? Lá naquela triagem, ele vai colocar para a área de gestão de pessoas qual que é o perfil daquele profissional que ele está buscando. Ah, ele quer do sexo masculino? Ok. Ele quer só do sexo feminino? Ok. Não, ele quer mesclado, 5 do sexo masculino e 5 do sexo feminino. Nesse exemplo que eu estou dando, se fosse 10 soldadores. Ele quer a partir de qual idade? Entre 25 e 40 anos, por exemplo? Ele quer que tenha alguma experiência em qual área? Ele precisa soldar qual tipo de solda? Ele tem que ter experiência na MIG, na TIG, qual? E aí ele vai especificar essa área. O supervisor da área vai especificar como que é o perfil que ele quer, se que ele solicita. Através dessa especificação, a gestão de pessoas, ela vai lá, ela anuncia essa vaga lá no vagas.com. Gente, lembrando que o vagas.com, eu estou citando como exemplo. Ela anuncia lá no vagas.com o perfil do profissional que a empresa está buscando, e lá embaixo ela coloca lá os benefícios também que a empresa disponibiliza. Aí ela coloca lá uma data da gente anexar o currículo, da gente se candidatar. Supondo que seria do dia 1º de março ao dia 10 de março. Então, ela coloca aquela data, depois isso expira, aí você não tem mais as condições de se candidatar. Dentro desse período, ela fica guardando. Aí, lá, vamos supor que foi até o dia 10. No dia 11, ela já começa a puxar um relatório. Que o próprio vagas.com, ele vai encaminhar para você, né, via digital também. Você tem lá o seu login, assim como a gente tem o login e a senha
como um candidato, a empresa, o recrutador, também tem o seu login e a senha. E lá ele consegue imprimir ou visualizar também só todos os currículos que foram anexados, que todos os profissionais que candidataram àquela vaga. Agora, ela recrutou. Agora, o que ela vai começar a selecionar? Dentro daqueles que candidatam lá, quais que estão mais próximos do perfil o qual o supervisor da área solicitou? Olha, são esses. Olha, esse aqui a gente vai descartar. Lembra que eu falei lá do peixe? Lembra do exemplo que eu dei? Então, esse aqui condiz com o que o recrutador, com o que o supervisor da área está solicitando. Esse aqui não condiz. Então, esse aqui a gente pode descartar ele. Ou quando o currículo é muito bom, às vezes eles não descartam. Às vezes eles deixam lá no banco de dados dele, para que no futuro eles possam aproveitar aquele candidato. Então, aí vai começar o processo de seleção. Começa-se esse processo de seleção, depois dessa triagem, já funilou, supondo que foram 1.000 candidatos, dessa triagem funila aí para 100 candidatos. Aí começa o quê? Começa a parte da seleção. Como que é? Começa as dinâmicas, começa as entrevistas, e assim por diante. E aí, o profissional, através daquelas dinâmicas, por quê? Porque toda dinâmica, gente, nenhum psicoterapeuta faz uma dinâmica só por brincadeira. Parece quando a gente está lá na rodinha, que todo mundo está divertindo, às vezes dá uma cartolina, dá uns lápis, ou dá uma tesoura e uma cola, parece que é uma diversão. Mas aquilo lá não é uma diversão. Existe todo um estudo, uma análise que a gente faz no comportamento de como a pessoa se comporta mesmo diante daquela dinâmica. E, através daquela dinâmica, você consegue analisar. Dentro do perfil, eles estão solicitando pessoas que têm um perfil mais de liderança. Então, através da dinâmica, você já consegue ver aquele que se destacou mais na questão da liderança. Eles estão solicitando um perfil de pessoas que são mais metódicas. O que é metódica? É uma pessoa que faz um serviço mais minucioso, mais cuidadoso, mais analítico. Então, através daquela dinâmica, você consegue analisar aquele profissional que tem aquele perfil mais metódico. Então, gente, às vezes, quando você não passa numa entrevista, não quer dizer que você é um mau profissional, ou que o seu currículo pode ser, que às vezes a gente sempre tem que fazer esse diálogo interior. Será que eu não passei nessa entrevista porque eu preciso melhorar nesse aspecto? Porque é bom quando você tiver a oportunidade de pedir um feedback. Será que é porque eu não passei porque eu preciso melhorar? Ou talvez porque a empresa não estava em busca de um profissional com o perfil do meu. Porque se a empresa, por exemplo, estiver em busca de um profissional metódico, por exemplo, muito analítico, muito concentrado e tudo mais, às vezes aquela pessoa que tem um perfil muito expansivo e tudo mais, ela não é que ela é uma pessoa ruim. Não. A expansão dela seria utilizada para um outro cargo, por exemplo, mas que nesse cargo específico, de acordo com a solicitação da área de supervisão, foi solicitado um perfil mais metódico, mais analítico, ok? E aí a gente faz todos esses processos, aí já descartou mais um pouco, lembra do 100? Vamos supor que descartamos aí 70, ficamos com 30. Agora a gente vai começar a fazer o quê? A gente começa a fazer as entrevistas pessoais, que até então a gente faz em grupo, porque não é viável eu fazer entrevista pessoal com 100 pessoas. A gente começa a fazer a gente funila, agora com as 30 a gente faz pessoal, e dessas a gente consegue absorver mais sobre o conteúdo que está lá naquele currículo. Por quê? Porque uma coisa é a gente colocar algo no currículo, uma experiência. Por isso que a gente fala para você nunca mentir no seu currículo. Por quê? Porque às vezes você mente sobre uma determinada habilidade sua, às vezes você mente sobre um determinado curso, algo desse tipo, e aí? E aí, se você passa as outras fases, você está lá para o finalista, você está frente a frente com o recrutador. Se for um bom recrutador, ele vai te fazer perguntas, e um recrutador que entenda da área, ele vai te fazer perguntas a qual ele vai te pressionar a você passar as informações mais assertivas. E se porventura você omitiu alguma informação, e aí como que faz? Por exemplo, no exemplo que eu citei para vocês do soldador.
Se eles solicitam um soldador que solda com a TIG, por exemplo, aí, de repente, o que acontece? Eu menti lá que eu tenho experiência na TIG. Só que o gestor de recursos humanos, quem faz o recrutador, geralmente ele não tem experiência nessa área. Ele tem experiência na área dele, que é de gestão de recursos humanos. Para ele, aquilo lá pode até passar. Você pode até ter conseguido vender aquilo lá para ele. Mas já pensou se lá para os finalistas você tem que fazer uma entrevista com o supervisor? Ou se você tem que fazer um teste? Geralmente nessas áreas fazem teste. E aí? Como que você vai ficar? Então, você tem que tomar muito cuidado naquilo que você coloca no seu currículo. Lembra que eu falei para vocês também sobre a estrutura do currículo? Porque, gente, o que é o recrutamento e seleção? Nada mais é, gente, que é uma venda. Quando você está frente a frente com o recrutador, você está lá tentando convencer. Você tem que convencer ele que você é o melhor produto. No caso, você tem as melhores habilidades e as melhores competências para quê? Para sanar a necessidade da empresa. Porque quando a empresa contrata alguém, é porque ela está querendo sanar uma necessidade. Então, você tem que passar para o recrutador que as suas habilidades e as suas competências vão ser excelentes, a ponto de que você vai conseguir elevar o lucro da empresa, sanar as necessidades da empresa, ok? Aqui eu trouxe para você a definição de recrutamento e seleção, mas eu não vou falar. Isso aqui, gente, é aula 2, eu estou dando um recapitulado, tá bom? Aqui eu falei sobre desenvolvimento e treinamento, que significa T&D, né? Porque hoje, gente, as empresas... Gente, aqui eu estou falando de empresas que têm uma área de gestão de recursos humanos estruturada. Porque eu já fui questionada de alunos falam assim, professora, mas na empresa onde eu trabalho não é assim. Gente, aqui eu estou falando de uma área de gestão de recursos humanos estruturada. A gente sabe, a gente tem essa consciência, nós não estamos romantizando o mundo corporativo, porque tem empresas que ainda não conseguem ter. Mas aqui eu estou falando para a área de gestão de recursos humanos, que é estruturada. Hoje, o maior desafio dentro de uma organização é essa questão do desenvolvimento. Porque quando você contrata um colaborador, por mais que ele tenha todas as habilidades que você almejava, que o supervisor colocou lá como perfil, ainda assim a gente tem que desenvolver o colaborador. Por quê? Porque cada empresa, gente, ela tem um procedimento. Cada empresa ela tem uma estrutura, um processo a seguir. Por mais que o fulano fale assim, é óbvio, gente, vamos supor, a solda. Uma solda TIG, ela sempre vai ser da mesma forma em qualquer empresa. Entendeu? Só que, às vezes, o processo a qual é feito é diferente. Às vezes, você trabalha numa mineradora X, que você é soldador, e na Y, você está tentando uma vaga lá. Você vai soltar da mesma forma? Lógico, mas, às vezes, o processo a qual ela trabalha é diferente. Então, esse é o desafio das empresas hoje. Por quê? Porque fazer com que desenvolva esse colaborador, desenvolver ele nas suas habilidades, nas suas competências, desenvolver ele no âmbito processual da organização. Quando eu falei aqui para vocês, eu lembrei do caso do McDonald's. O McDonald's, gente, eu não sei se vocês sabem, ou se eu já falei aqui nessa turma, que ele contrata muito. Vocês podem ver que eles contratam muito jovens. A faixa, se eu não me engano, eu não vou chutar, mas eu sei que é mais de 90%, mas eu não sei certamente o percentual, mas eu sei que é mais de 90% dos funcionários do McDonald's tem entre 18 e 24 anos. Por quê? Por vários motivos. Um dos motivos, quando você contrata profissionais que não têm experiência, pega um menor aprendiz que nunca trabalhou, só está lá no segundo grau, ou está cursando ainda, você consegue pagar uma mão de obra mais baixa. Isso aí é um ponto que o McDonald's olha. Outra coisa que o McDonald's olha, ele prefere recrutar pessoas que nunca trabalharam, por quê? Porque o McDonald's ele tem todo o processo de padronização do seu serviço. A batata que é frita aqui no Brasil, a mesma temperatura, ela é frita lá nos Estados Unidos.
O hambúrguer que você pede aí em São Paulo, se você pede aí em Araxá, dependendo do hambúrguer, ele é o mesmo. A fatia de queijo está no mesmo lugar, a fatia da salada está no mesmo lugar. Por quê? Tem toda uma sequência padronizada. Então, por que o McDonald's ele gosta de contratar pessoas que não têm experiência? Porque quando contrata pessoas que têm experiência, acaba que ela vem com um vício. Ai, qual é esse vício, professor? Ela vem com o vício do local onde ela já trabalhava, que ela já era padronizada, já foi programada com esse vício. Agora, quando o McDonald's contrata jovens que não têm nenhum tipo de experiência, ele vem zero de vício, porque ele nunca trabalhou. E aí, o que o McDonald's faz? Ele injeta naquele profissional, naquele jovem aprendiz, o padrão, o processo que tem que ser feito e tem que ser cumprido. E acaba não. E aí isso facilita muito que o seu serviço realmente seja entregue quase que 100% padronizado. Quase não, 100% padronizado. Lógico que tem alguns erros ou outros, gente, que eles não comentam, mas a gente sabe que toda indústria, toda empresa, ela tem lá seus erros, né? Falei sobre treinamento, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês, remuneração, falei sobre os benefícios, que hoje um dos maiores desafios das empresas é reter talentos. Por quê? Lembra lá do processo de recrutamento e seleção? A empresa ela gasta o maior tempo recrutando, selecionando, desenvolvendo, treinando aquele profissional. E aí, de repente, aquele profissional, o que ele faz? A empresa gasta o maior tempo com ele, dinheiro, porque tempo na empresa é dinheiro, e é mesmo. Ela injetou profissionais para desenvolver ele, para recrutar, então tudo mais, teve um custo. E aí o que acontece? Aí esse profissional, depois de um ano, ou menos de um ano, ele casca fora da ASIS. Por quê? Porque ele encontrou uma empresa que tem um benefício melhor. Então, hoje as empresas, o que elas estão tentando fazer? Elas estão tentando atrair mesmo o profissional com o maior número de benefícios. Ter um vale alimentação de acordo com o mercado, ter um vale refeição de acordo com o mercado, ter um plano de saúde atrativo. Muitas empresas hoje têm participação de lucros, que é a PL, dependendo do cargo, tem comissão, tem bônus, porque isso tudo são formas de atrair um profissional e reter esse profissional. Porque, gente, vocês não têm noção quanto que é trabalhoso, né? Não só na questão financeira, não, mas é trabalhoso você recrutar, selecionar, desenvolver e treinar um profissional e, de repente, o profissional vai embora. Ah, professor, você está defendendo as empresas? Não, porque se você, como um profissional, está numa empresa onde a outra empresa vai te dar uma oportunidade de crescimento, desenvolvimento e remuneração melhor, você tem que buscar essa oportunidade, sim. Mas lembra que eu estou falando aqui do âmbito corporativo, então eu tenho que olhar também do lado da empresa, tem que tentar fazer com que vocês olhem. Aqui eu lembro que eu falei também para vocês a questão da motivação, que é um desafio muito grande dentro das organizações. Por quê? Porque nós, dentro de uma organização, a gente com 100, 1.000 pessoas, 500 pessoas, 10 trabalhadores, 5 trabalhadores, é muito desafiadora a motivação. Por quê? Porque aquilo que é motivação para mim, que eu tenho como motivação, não necessariamente vai ser motivacional para o meu colega de trabalho. Às vezes, eu tenho uma qualidade de trabalho, aquilo é motivacional para mim. Estando numa empresa que respeita os meus valores, meus princípios, e tem uma qualidade de trabalho, aquilo é motivacional para mim. Mas para o meu colega, aquilo não tem, para ele talvez pode não ser. Talvez o meu colega, pagando bem, pode fazer o que quiser, desrespeitar os valores, os princípios, ele pode não ser, ele pode ser pular de galho em galho, de acordo com seus valores e princípios, desde que pague bem. Então, hoje, um desafio muito grande das organizações é essa questão da motivação. Porque nós estamos lidando com pessoas totalmente diferentes, personalidades diferentes, culturas diferentes, formas de ver a vida diferentes. Então, é muito desafiador para a área de gestão de pessoas essa questão da motivação dentro do âmbito organizacional. Gente, a recapitulada da aula 2 é essa. Agora eu vou passar para a aula de hoje, tá bom? Vamos lá, só beber uma água aqui. Qualidade de vida no trabalho. Eu lembro que na aula passada eu falei para vocês que foi breve e hoje eu vou dar uma profundidade maior
nessa questão da qualidade. Hoje em dia, as organizações não, gente, peraí, desculpa. As pessoas, nós, seres humanos, nós estamos cada dia mais preocupados com a questão da qualidade de vida no trabalho. Por quê? Nós precisamos trabalhar. Lógico, nós vivemos aonde? No mundo capitalista. Então, a gente precisa sanar nossas necessidades humanas, as necessidades da nossa família, através do quê? Monetização. A gente precisa pagar a comida que eu como, eu preciso pagar a casa onde eu moro, eu preciso pagar. Então, a gente precisa, o carro que eu ando, precisa de manutenção, eu preciso pagar, e assim por diante. Então, a gente precisa disso. Mas, mesmo assim, o ser humano hoje está mais preocupado com a questão dessa qualidade de vida. O ser humano hoje, ele realmente não está interessado, gente, não é 100%, mas é que eu estou falando na maioria, não está interessado em trabalhar num local onde que vai sugar suas forças, sugar suas energias e acabar com a sua saúde, seja mental ou seja física. Não tem preço isso. E aqui a qualidade de vida fala aqui, ó, a gestão de recursos humanos na qualidade de vida no trabalho envolve a implementação de políticas e ações que promovam o bem-estar dos colaboradores. O RH é o principal canal de comunicação entre a empresa e os funcionários. Então, gente, o RH, lembra que eu falei lá da gestão de pessoas, que é gerir pessoas, que a responsabilidade da gestão da gestão de pessoas, da área de gestão de pessoas dentro de uma organização, é tudo aquilo que envolve o colaborador. Então, o RH, ele é um porta-voz. Ele fala para a empresa em nome dos funcionários. Então, o RH ele precisa ter um olhar minucioso. O RH precisa ter um olhar além, para ele verificar qual que está sendo a necessidade aqui desses trabalhadores. Eles estão satisfeitos ou não? Porque, às vezes, a empresa coloca lá um plano magnífico e acha que está balando, o povo está adorando. Na realidade, não está fazendo diferença. Então, o RH precisa ter esse olhar minucioso para dar esse feedback para a empresa. Olha, isso não está fazendo tanta diferença. Esse plano que a gente traçou não está sendo tão legal para eles. Por que não aumentar, então, o vale alimentação de 1.200 para 1.500, ou de 800 para 1.200, para R$1.000? Isso eu acho que vai ser mais atrativo, porque nós estamos falando, a nossa maioria aqui são pais, mães de família. Esses R$400 a mais, esses R$200 a mais no vale alimentação deles, eles vão reverter isso para a família deles, então eles vão trabalhar mais motivados. A gente vai trazer mais uma qualidade de vida para eles. Políticas e ações de RH. Desenvolver e implementar políticas organizacionais que promovam o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Gente, é também uma responsabilidade da gestão de recursos humanos essa questão de implementar políticas organizacionais. Por quê? Lembra que eu falei que hoje o ser humano está cada dia mais preocupado com a qualidade de vida? Ele está mais ansioso pela qualidade de vida? Ele busca mais anseio por qualidade de vida? Então, o RH ele tem que estar atento para implementar essas políticas que vai fazer o quê? Trazer um equilíbrio entre a saúde, a vida profissional do colaborador e a vida pessoal. Porque hoje em dia, o colaborador, gente, ele não quer mais deixar com que o âmbito profissional acabe com a sua saúde, com a sua vida pessoal. Ele não permite mais. Foi-se a época que permitia. Tanto, gente, que vocês podem ver que lá na época dos nossos pais, por exemplo, eles entravam numa empresa, eram contratados e eles quase que morriam lá. Ficavam 25 anos, aposentavam, e quando aposentavam ainda continuavam trabalhando, muitos. Hoje hoje não existe mais isso. Por quê? Porque as pessoas realmente estão buscando esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Então, ora, eles estão trabalhando numa empresa, quando eles veem que, vamos supor, que aquela empresa está prejudicando a vida pessoal dele, o âmbito familiar, está prejudicando a saúde física, a saúde mental dele, o que ele faz? Ele vai embora. Promover a saúde mental e física dos funcionários. É uma responsabilidade, não é responsabilidade, mas hoje as empresas elas estão preocupando muito com isso, com essa questão da saúde mental. Física é responsabilidade. Por quê? Porque a gente sabe quanto que um profissional que não está, a gente não só um profissional, nós seres humanos, quando a gente não está com a nossa saúde mental
organizado, e quando eu falo organizado, não é 100% equilibrado, porque ninguém tem saúde mental 100% equilibrada, mas que a gente, pelo menos, consiga dar respostas à vida de uma forma equilibrada, a gente consegue fazer o quê? Viver uma vida de forma mais digna. E, consequentemente, a gente vai produzir mais na empresa. Porque se você está passando por um momento de depressão em casa não, pessoal, ou um problema familiar, ou está com uma crise, uma síndrome do pânico, ou uma síndrome de burnout, você acha que você vai produzir de forma vai ter de forma eficiente mesmo dentro da organização? Não vai. Então, hoje, muita empresa está preocupada com a questão da saúde mental. Incentivar ela pode ser fora, gente, a questão também que quando a pessoa não está com a saúde mental muito boa, dependendo do grau, ela pode trazer um acidente de trabalho, ela pode prejudicar outras pessoas. Incentivar a participação e o crescimento dos colaboradores. Incentivar com que os colaboradores cresçam. Desenvolver um plano de carreira. Porque não é porque a pessoa entrou como um auxiliar e ela vai ter que, enquanto ela estiver naquela empresa, perpetuar como auxiliar. Não. Incentivar com que esse colaborador se desenvolva, que ele cresça dentro da organização. Investir no ambiente físico da empresa. Ter um ambiente físico agradável. Porque toda empresa, gente, ela tem sua missão e sua visão. O que é a missão? Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que já, mas a missão é para que aquela empresa existe e a visão, aonde ela quer chegar. Então, como toda empresa tem sua missão e sua visão, ela consegue ter o seu ambiente físico. Porque o ambiente físico da empresa ele tem que falar, ele tem que estar em comunhão com a sua missão, com a sua visão. Adequar os cargos, funções e salários dos empregados. Tem que ter uma adequação dos cargos. Porque vamos supor que você é contratado como soldador. A não ser um soldador mais antigo. Aí tudo bem, já está na casa. A não ser um auxiliar administrativo que já está na casa. A não ser um técnico agronegócio que já está na casa. Mas se for um que foi contratado agora, você gostaria de... Vamos supor que foram contratados 10, como o exemplo que eu dei. E todo mundo com o mesmo cargo. Mas aí, de repente, você fica sabendo que o fulano tem um salário diferente do seu, sempre que vai desenvolver a mesma função, o mesmo cargo, com as mesmas habilidades. Por isso a importância do plano de carreira. Definir prazos para a tarefa. É importante também definir esses prazos para a tarefa. Por quê? Porque a empresa, não dá para você passar uma tarefa e deixar Deus dará. Faça quando quiser, ou na hora que quiser. Não, por quê? Porque a empresa é feita de metas. Então, a gente precisa cumprir. Supondo que vai aumentar a produção da empresa. Aí vai aumentar a fábrica, aumentar os galpões e tudo mais. Qual que é o prazo estimado? Precisa ter um prazo para terminar aquela fábrica. Benefício da qualidade de vida no trabalho. Aumento da motivação dos funcionários, como eu falei para vocês. O funcionário ele trabalha mais motivado. E, consequentemente, o que vai acontecer? Vai aumentar a lucratividade da empresa. Por quê? Porque ele vai se doar mais, ele vai render mais, e assim por diante. Melhora da comunicação entre os setores da empresa. Melhora essa comunicação. Não fica aquela comunicação rígida. Por quê? Fica aquela comunicação mais leve. E, consequentemente, fica mais fácil do recurso humano captar informações. Porque quando o funcionário tem aquela comunicação muito fechada, muito rígida, é muito difícil você captar informações. Agora, quando é uma comunicação mais aberta, que as pessoas estão mais leves, entendeu? O que acontece? Que as pessoas estão... como que eu posso falar? Elas estão felizes mesmo naquele local de trabalho. O que acontece? Fica mais fácil de você captar as informações. Aumento da satisfação dos funcionários. Aumentar essa satisfação dos funcionários é um benefício da qualidade de vida. E, consequentemente, aumenta a lucratividade. Porque ele vai produzir mais, vai produzir melhor. Redução do absenteísmo. Vai reduzir o quê? Vai reduzir as faltas, vai reduzir Como me fugiu aqui? Gente, me fugiu o nome. Os atestados, e assim por diante. Atração de talentos.
Quando a empresa tem uma qualidade de vida, propõe uma qualidade de vida no trabalho, ela atrai mais talentos. Porque as pessoas começam a olhar e ver, nossa, aquela organização lá parece ser legal. Gente, quando eu falo legal aqui, eu não estou falando perfeito. Nada na vida é perfeito. Tudo dá para melhorar. Né? Mas o que acontece? Mas quando você vê uma empresa que preocupa com o colaborador, tem uma estrutura adequada e tudo mais, você tem um desejo de querer se candidatar para a vaga. Você tem um desejo de trabalhar naquela empresa. Então, isso é uma forma de atrair talentos. Aumento da competitividade da empresa também. Por quê? Porque quanto mais os funcionários estão bens, estão agradáveis, estão motivados, estão trabalhando, produzindo com eficiência, estão se entregando mais, doando suas habilidades e competências, estão comprometidos com a missão e a visão da empresa, o que essa empresa faz? Ela está mais apta para competir no mercado, porque a equipe dela está forte. Gestão de desempenho. Avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é uma ferramenta de gestão de pessoas que mede a performance dos colaboradores de uma empresa. Ela pode ser realizada de forma periódica, de acordo com as necessidades da organização. Então, gente, a avaliação de desempenho, quando você é contratado dentro de uma organização, lembra lá que eu falei da área de gestão de pessoas? Contratou o colaborador, e aí ele já está trabalhando. É a responsabilidade da gestão de pessoas ela avaliar o desempenho desse colaborador. Nós precisamos avaliar. Uma das coisas, são N motivos, mas uma das coisas é para verificar, será que o recrutamento que nós fizemos, a seleção que nós fizemos, esse profissional que a gente contratou, ele está entregando aquilo que ele prometeu, as habilidades e as competências que a gente analisou e que a gente achou que estava de acordo? Identificar aqui alguns dos benefícios, dos objetivos. Identificar os destaques de desempenho de cada colaborador. Se eu contratei 10 soldadores, aí eu vou avaliar o desempenho. Como que anda esse desempenho desse colaborador? A gente faz uma análise de desempenho. Você acha que não? Mas eles fazem essa análise de desempenho, gente. Seja de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, mas faz essa análise. E aí, o que a gente vai identificar? Dentro daqueles que a gente contratou, quais desses aqui que estão se destacando? Quais desses aqui estão entregando aquele serviço com eficiência? Identificar onde é preciso dar mais atenção. Aonde a gente precisa dar mais atenção? Aonde que a gente precisa desenvolver mais aqui nesse profissional? Às vezes a gente contratou um profissional que às vezes ele está meio aquém. Mas não é que há necessidade de a gente mandar ele embora. É porque talvez a gente pode desenvolver ele, treinar ele mais. Estimular a excelência e as qualidades das pessoas. Estimular, gente, as habilidades das pessoas. Estimular as competências, porque todo ser humano tem habilidades e competências. E é um desafio, é uma responsabilidade da área de gestão de pessoas estimular essas competências, estimular essas habilidades. Desenvolver profissionalmente os colaboradores, desenvolver esses colaboradores, desenvolver as tarefas, desenvolver as competências dele, desenvolver as habilidades dele, otimizar o desempenho da equipe. Como que a equipe está trabalhando? Como que a equipe anda trabalhando? De que forma que a equipe está trabalhando? Ela está trabalhando em comunhão? Essa equipe está em comunhão com a missão e a visão da empresa? Com tudo aquilo que é proposto pela empresa? Ou está havendo uma falha ali dentro da equipe? Aqui eu trouxe para vocês a vantagem da avaliação de desempenho. Melhorar o desempenho dos colaboradores, né? Como eu falei para vocês, é uma forma da gente treinar, desenvolver esses colaboradores, verificar as habilidades dele. Que às vezes, gente, você contratou um funcionário para uma determinada vaga. E aí ele não está, às vezes ele não está desenvolvendo, mas aí o supervisor, o líder lá da equipe verificou que, olha, mas ele é muito bom nisso, ele é muito bom nisso. Por que não aproveitar essa habilidade dele para outra área? Por isso que muitas pessoas, às vezes, são promovidas dentro de curto prazo, porque verificou uma habilidade muito grande da pessoa. Oferta de melhor remuneração. Se você verifica uma oportunidade muito grande da pessoa, você tem uma oferta da remuneração, ofertar uma remuneração melhor para ela. Identificação das necessidades do colaborador. Qual que é a necessidade dos colaboradores? É preciso
dentro da avaliação de desempenho, a gente vai identificar essas necessidades. Qual que é a necessidade da Roberta? Qual que é a necessidade da Sara, do Rodrigo? Vamos identificar aqui. Organização da força de trabalho. O que é isso, professor? Organização da força de trabalho. Uma empresa precisa trabalhar em equipe. Por quê? Porque é processo, não é procedimento, não é padronização. Não dá para uma equipe fazer de uma forma e repassar com falhas. Então, precisa organizar essa força do trabalho. Precisa organizar essas tarefas a serem desenvolvidas. Pessoal, eu vou ligar a câmera aqui, tá bom? Então, enfim, só um momento. Pessoal, eu espero que tenha dado para vocês... Peraí. Espero que vocês tenham entendido, né? Eu dei uma recapitulada na aula 1, eu falei para vocês sobre a gestão de pessoas, falei sobre o recrutamento, seleção, defini para vocês, mas foi uma recapitulada. Tem alguma dúvida? Não assistiu a nossa primeira aula? Assiste lá, porque lá eu expliquei detalhadamente. Dei uma recapitulada na aula 2, falei sobre avaliação de desempenho, falei sobre essa importância da motivação e tudo mais, e hoje eu falei sobre a qualidade de vida do trabalho. Ok? E aprofundei mais sobre as políticas de avaliação de desempenho. Qualquer dúvida, vocês podem pedir o pessoal da escola. Não deu para entender, a gente tenta aí dar um exemplo que ficou mais claro. Lembrando que, se você está assistindo a aula 3, que é a nossa última aula de gestão de recursos humanos, não tem como você não assistir a aula 1 e 2. Por quê? Porque é um fio de meada. Se vocês forem pegar a apostila de vocês em PDF, vocês vão ver que eu estou seguindo toda a matéria que a escola disponibilizou lá na apostila. Então, hoje eu estou falando aqui sobre qualidade de vida e avaliação de desempenho. Aí você pega e não assiste a aula 1 e 2, que fala sobre gestão de pessoas, que começa a falar sobre recrutamento, e na 2 aprofunda sobre recrutamento e seleção. Então, é preciso, tá bom, gente? Deus abençoe cada um de vocês, tudo de bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.